pensar que na verdade o verdadeiro vilão de Super Bad Adventure seja o Doutor. Se você ficou curioso para saber essa curiosidade e quer saber mais, então deixa o like, ativa o sininho no canal e vamos lá, porque eu também fiquei muito curioso. Começando, mano, esse Doutor, ele é parte de muitas coisas ruins que já aconteceram nesse mundo Super Bad Adventure. Eu não falo deste mundo exato. Eu falo no espaço-tempo, exatamente nas Backrooms. Eu não vou lá agora porque eu não sei muito essas coisas de as Backrooms, né? Mas se você estiver andando lá nas Backrooms, você vai poder encontrar algumas coisas escritas. E lá vai ter lá, a culpa é do Doutor. Então, como que as Backrooms, que provavelmente não teve nenhuma ligação com o mundo real, que seria aqui, sabe sobre o Doutor? E essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade, que já deixa uma marcação com o... aqui não. Uma marcação sobre que o Doutor, ele é o vilão, é que... bem aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Se a gente vir até aqui, rapaziada, bem aqui, a gente seguir pra cá, vai ter o esconderijo aonde o irmão do Barry fazia os experimentos do mel roxo. E aqui tem algumas coisas, né, nas notas que ele fez. E olha só, bem aqui tem os mel roxos. E vocês conseguem notar algo de estranho por aqui? Exato. Aqui falta um mel. E você sabe de onde está esse mel? Exatamente. Na casa do Doutor. Mas antes de ir lá, eu quero passar uma curiosidade que é o que eu penso. O Doutor, ele deve ter manipulado o irmão do Barry para fazer essas coisas que o próprio diz aqui. Esses experimentos no mel roxo parece estar fazendo o meu pelo ficar lentamente roxo. Vou sair dessa vila em breve, né? Então, provavelmente, ele já deve ter sido pela primeira vez o primeiro uso do mel roxo. Então, vamos agora lá para a casa do Doutor, que é lá de que começa as loucuras. Ótimo, chegamos. Agora vamos lá, rapaziada. Vamos bem aqui para... olha o avião passando, mano. Ele sempre passa na hora das gravações. Bem ali, rapaziada. Ali, mano, tem um mel roxo. Então, e vejam, aqui o mel tá quase acabando. Ou seja, o Doutor ainda esteve usando esse mel roxo com alguns animais. E outra teoria que pra mim faz muito sentido é: o mel roxo só funciona nos animais se estiver frio. Se ele estiver quente, ele não funciona. Por isso que quando ele usou no irmão do Barry, o próprio irmão usou esse mel no irmão dele, que no caso é o Barry, não funcionou. Porque o mel estava quente. O Doutor desconfiou e então trouxe para a casa dele. Então colocou na geladeira, essas coisas.
e fez. Aí, mano, ele descobriu que o mel roxo foi realmente só funciona no frio. E o doutor, por ser esperto, a primeira vítima foi a rainha Belatriz, a rainha das abelhas. Então surgiu toda a história que as abelhas, né, que são as culpadas de tudo e essas coisas. Mas agora é que entra a ficha final. Se a gente ir pra cá, deixa eu eliminar esses bichos. Eu vou agora enfrentar o boss da casa gigante. Você vem aqui, vem assim, como diz, normal, né? Vem, passa a fase, normal. Mas nunca percebem o segundo lado da história. A gente vê que como o rato de laboratório faz. Oh meu Deus, eu caí tudo. O doutor não avisa para a gente que tem um experimento extremamente perigoso no porão dele. Então, o que ele faz, na minha opinião, ele tenta atrair Barry, que ele pensou como um vilão esperto. Eu vou criar um experimento de laboratório extremamente perigoso, poderoso e assustador para matar o Barry, porque ele sabia que o Barry poderia ser um grande perigo para os seus planos. Então ele foi e criou isso. E toda a história que ele criou para a gente fez a gente acreditar que realmente não foi ele o vilão, e sim o rato. Então, vamos lá, eu vou derrotar aqui o boss. Eu vou derrotar aqui o boss e vocês vão ver aí. Ó, eu estava esperando vocês. Para você aparecer. Sim, estava te vendo o tempo todo. Desde que você pisou nessa casa, você parece surpreso no meu amigo sim. Seu amigo cientista esqueceu de contar sobre mim depois de tudo que ele fez comigo. Pois é, o doutor não fala sobre o rato, sobre a existência dele. Que então ele pensou que se ele não contasse, o Barry iria entrar com toda a inocência do mundo dentro da casa sem. Oi. Oi. Tá. Foi. Acertei o primeiro. Vamos. Vou dar uma parada agora de acusar o doutor. Pra prestar atenção no boss que eu tô enfrentando, que esse bicho é complicadinho. Tá. Então, ele simplesmente não conseguindo matar o Barry, ele deixa a última esperança para o irmão do Barry. Vamos vir aqui, eu vou pegar aqui a vida. Calma. Pula. Ai, caramba.
Calma. Pera aí. Boa. Agora, galera, presta atenção no que o doutor vai falar. Quando ele vê que a gente derrotou ele, ele vem. Muito obrigado por dar um jeito nele. Ele era perigoso e imprevisível. Diferente de mim, não é? Ele simplesmente diz que ele é previsível, não é? Num cheio de sarcasmo, né? Dizendo que ele é muito imprevisível, que não dá pra saber o que o doutor vai pensar. Eu tenho que revelar uma coisa antes do incidente do mel roxo. Alguém invadiu minha casa uma noite e roubou alguns dos meus trabalhos sobre o kernel. Eu não vi cara dele, essas coisas, blá 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 blá. Então, rapaziada, esse cara aqui, quando ele descobre que a gente realmente conseguiu derrotar o rato de laboratório dele, ele só vai e diz que essas coisas, né? E ele nunca avisa a gente sobre a invasão que sofreu na casa dele. Ele só fala após a gente derrotar o rato. Então, mano, ele deixa todo o trabalho dele para o irmão Barry, que seria matar o próprio irmão. E de novo, não consegue. A gente consegue derrotar o irmão Barry e ele morre. Então o cientista perde a luta e nunca conseguiu vencer. Eles nem dizem, não podemos tomar cuidado. E também depois dessa aqui a gente nunca mais teve uma como diz, aparição nova do doutor, que se fosse para seguir a trilogia que o jogo oferece, era pro doutor aparecer mais de uma vez sem ser só na casa de Gant. Então sim, o doutor é o vilão principal, muito pior do que a gente imaginava. Então ele fez a gente matar o Barry. E o último detalhe de todos, nas antigas formas do jogo Super Bad Adventure, quando você zerava o jogo, o irmão Barry caía, mas ele começava a virar um urso normal e começava a chorar e caía para a morte. Mas então ele voltava a ser um urso normal. E relembrando que tudo que ele fez foi por causa que ele foi manipulado por este homem. Por este homem não, por esse monstro. Então ele parte e morre, sabendo que o mal ainda está por aí. Mas será que o irmão do Barry realmente morreu? Isso vai ficar para outro vídeo, rapaziada. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Mano. E outra também, né? Como que no mesmo dia assim que o irmão do Barry começa, ia ser exatamente o doutor que ele invade a casa. Se o doutor tava realmente querendo manter segredo sobre o experimento do kernel, como que o irmão do Barry sabia sobre isso? Já é outras coisas para se questionar. Mas realmente, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscrevam para mantermos essa nossa série Super Bad Adventure. E é isso, mano. Deixa o like, ative no canal de novo. E só pra finalizar, eu vou vir aqui, né? Vou comprar uma caixa aqui.
Um bear verde. Beleza. É isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir. E valeu. Tome cuidado com os doutores. Tchau.